Você sabe o que é temperamento? Fala pessoal, Bruno Prado aqui na área e nesse vídeo você vai entender o que é temperamento, além de poder identificar qual o seu temperamento. Mas antes, sério, deixa o seu like, se inscreve no canal, não te custa nada e você ainda me ajuda bastante a fazer com que o canal cresça cada vez mais e eu traga conteúdos diferentes assim como esse. Você provavelmente já ouviu, até mesmo já disse a seguinte frase: fulano tem um temperamento forte, né? Difícil lidar com ele. Ou ainda: o ciclano tem um temperamento bem tranquilo, né? Ele é bem calmo. Nosso temperamento pode dizer muitas coisas sobre quem nós somos de verdade e entender como ele funciona é muito importante para que a gente possa simplesmente melhorar as nossas relações, fazendo com que elas sejam cada vez mais saudáveis e positivas. Quando a gente se conhece e entende de verdade como a gente funciona, a gente consegue ver o mundo de uma forma diferente e, claro, a gente consegue entender melhor as pessoas ao nosso redor. Por isso, pessoal, que eu falo sempre sobre a importância do autoconhecimento aqui no canal, porque ele faz parte da evolução do ser humano. Mas Bruno, por que é importante entender sobre o temperamento das pessoas? A partir do momento que você entende com mais clareza a natureza dos temperamentos das pessoas que você se relaciona, você tem melhores condições e meios para lidar com elas. Por exemplo, sabe aquele seu colega de trabalho que ele é mais quieto, mais introvertido, que ele não conversa tanto quanto você? Pode ser que ele seja uma pessoa com temperamento melancólico. Então por que você vai querer fazer do melancólico uma pessoa extremamente enturmada, super sociável, se ele é um excelente profissional nas funções mais individuais? Então talvez seja melhor você ajudar ele a superar o pessimismo, não é verdade? Em contrapartida, por exemplo, tem aquele outro colaborador espontâneo, que fala bastante por ser uma pessoa de temperamento sanguíneo. Que tal aproveitar essa habilidade que ele tem para alguma atividade dentro da empresa de forma mais específica, ao invés de você querer que ele mude, que ele seja uma pessoa que ele não é? Agora que você sabe a importância de entender sobre os temperamentos, sem mais enrolação, afinal, o que é temperamento? Pessoal, temperamento é uma combinação de características que a gente herda dos nossos pais que de alguma forma inconsciente afetam os nossos comportamentos. Ou seja, é um conjunto de tendências que tem relação com a nossa forma de ver o mundo, os nossos interesses, habilidades e sim, os nossos valores. Mas Bruno, quais são os tipos de temperamento e quais os pontos fortes e fracos de cada um deles? Pessoal, são 4 tipos de temperamento. Vamos começar falando aqui do primeiro, colérico. Normalmente, pessoas que possuem esse tipo de temperamento, pessoal, são bastante explosivas e são muito boas em liderar. Quem possui temperamento colérico tem muita energia, uma grande facilidade para trabalhar com planejamento. Além disso, são pessoas que lidam com as mais diversas situações da vida de uma forma mais prática, ou seja, elas são ambiciosas e elas podem muitas vezes ser até um pouquinho dominadoras. Quem tem esse tipo de temperamento pode ser também impaciente e intolerante. Portanto, os seus pontos fortes são a determinação, uma habilidade inata de liderança e uma praticidade muito grande. Em contrapartida, os pontos que precisam ser trabalhados: egocentrismo, intolerância e impaciência. O próximo temperamento é o melancólico. Timidez, solidão, pessimismo, essas são as principais características de quem tem esse temperamento melancólico. Com uma sensibilidade bem intensa, pessoas com esse tipo de temperamento costumam ser muito mais introvertidas e tendem a esconder aquilo que elas sentem. Além disso, pessoas com temperamento melancólico, elas preferem trabalhar com funções que possam ser exercidas de forma individual. Portanto, tem como seus pontos fortes a lealdade, a dedicação e uma sensibilidade muito grande. Em contrapartida, é interessante que eles trabalhem o egoísmo, o pessimismo e uma rigidez, uma inflexibilidade. O terceiro temperamento da nossa lista é o sanguíneo. Quem possui esse tipo de temperamento não sabe o que é simplesmente passar sem ser notado. As pessoas com temperamento sanguíneo, elas são muito extrovertidas, são muito expansivas, elas falam muito bem, principalmente para grandes públicos. Então, justamente por serem comunicadores natos, quem pertence a esse grupo normalmente gesticula bastante enquanto conversa e ela consegue se adaptar com muita facilidade às diversas situações do dia a dia. Pessoas com temperamento sanguíneo são muito otimistas e também sensíveis. Então, como pontos fortes, os sanguíneos são excelentes comunicadores, são extremamente resilientes, adaptáveis e entusiastas. Mas como todo ser humano, é importante que eles trabalhem a impulsividade, a falta de atenção, muitas vezes a superficialidade e o exagero. Chegamos então ao nosso quarto e último temperamento, fleumático.
Sabe como reconhecer uma pessoa de temperamento fleumático? Pela sua doçura, pela sua paciência. Essas são as maiores características de um fleumático. Além disso, pessoas com temperamento fleumático são excelentes observadores e preferem muito mais ter uma vida pautada na rotina. Então, ambientes silenciosos são verdadeiros paraísos para quem é fleumático. Fleumáticos possuem como ponto forte equilíbrio, são pessoas extremamente confiáveis, mas também precisam trabalhar uma certa lentidão, uma resistência muito grande a mudanças e, claro, indecisão. Agora que você já sabe o que é temperamento e conhece cada um deles, é importante que você entenda que nenhum temperamento é por acaso. Por isso, tenha em mente que o temperamento não é algo predestinado, sabe? Não é o destino que escolhe isso para você. De acordo com o escritor do best-seller Inteligência Emocional, Daniel Goleman, apesar de existirem pontos que determinam certo temperamento de uma pessoa, são muitos os circuitos cerebrais da nossa mente humana e cada um desses circuitos são maleáveis, são flexíveis. E o que isso quer dizer, Bruno? Que eles podem ser mudados. Por isso, exercitar hábitos saudáveis, entender, controlar e canalizar as nossas emoções é essencial para que a gente possa desenvolver ainda mais a nossa inteligência emocional. Cada um de nós tem poder suficiente para desenvolver e melhorar as nossas habilidades. E é justamente a partir do desenvolvimento desses novos hábitos que a inteligência emocional pode ser treinada e desenvolvida. Descobrir novos caminhos e pontos de vista nos ajuda muito a fazer com que a gente seja pessoas melhores e trabalhar os pontos que interferem diretamente no nosso comportamento. Mas e aí, me diz, agora que você aprendeu, qual o seu temperamento? Coloca aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike também, mas não tem um comportamento passivo de quem simplesmente só suga, fica olhando e não tem atitude. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!